hoje é um produto das recordações que tenho da cidade do Recife. Eu vos dirijo a minha palavra hoje. Palavras estas que jamais serão proferidas com a eloquência estilística da oratória, nem com aquela força ingente com que falava César diante do Senado romano. São palavras saídas de observações sentimentais, porque vêm do fundo do meu coração. Eu vos falo hoje sobre um dos bairros do meu querido Recife. Trata-se do bairro da Imbiribeira. Esse bairro que liga o bairro dos Afogados até as estradas que levam ao sul e ao sudeste do nosso país. Esse bairro da Imbiribeira, que historicamente ele começou surgindo de uma lagoa, que hoje é bem conhecida essa lagoa como a Lagoa do Araçá. Recordo-me também que peguei muito ganhamum nesta lagoa, porque fui um dos habitantes deste bairro popular de classe média, que surgia no Recife, ligado bem próximo a um dos bairros mais avançados, um dos bairros mais progressistas do Recife, que é o bairro dos Afogados. A Imbiribeira surgia com o aparecimento de suas vilas que são produtos do chamado bairro popular, que o Serviço Social contra o Mucambo, fundado por Agamenon Sérgio de Godoy Magalhães, que foi governador em Pernambuco, era uma instituição que cuidava de urbanizar os centros urbanísticos do Recife. E a primeira vila que esteve nessa região daqui do sul da cidade foi o chamado bairro da Imbiribeira. Começou pequenininho, começou como uma vila. O comércio dependia totalmente do comércio do Largo da Paz. Se morava na Imbiribeira, mas os açougues, as farmácias, as padarias, o comércio em geral, e por que não dizer até a indústria, tudo isso era do outro lado da ponte de Motocolompó. Era no bairro dos Afogados. Mas mesmo assim, a Imbiribeira foi se erguendo gradativamente. Surgiu urbanisticamente, desenvolvendo-se também, mas na época da Segunda Guerra Mundial, quando os americanos, ocupando a cidade
do Recife porque era um ponto estratégico. O nosso mar, o nosso litoral, ficava de frente onde estavam as tropas alemãs do general von Rommel, a raposa do deserto, na África. E estrategicamente e geograficamente bem situado, o bairro da Imbiribeira, ele foi usado como uma estratégia básica para a defesa do nosso litoral. E foi criado a base aérea do Recife, montada pelos americanos, que não foi somente o campo de aviação e os hangar, e aviões de guerra como caças e fortalezas voadoras. E foi ocupado também para urbanizar a cidade, através de uma estrada. Essa estrada chamou-se Estrada da Imbiribeira, que posteriormente tomou o nome de um grande general brasileiro, também da guerra, general Mascarenhas de Moraes. E hoje, essa artéria, que antes começou com o nome de Imbiribeira, é conhecida por estrada. Que estrada? A estrada que leva para os confins do sul e sudeste do país. Hoje chama-se de uma grande via terrestre chamada Mascarenhas de Moraes, repito eu. E aí, logo após a guerra, esse lugar foi crescendo, mas crescendo gradativamente. E depois começou a ter um impulso de um arrabalde que seria, como é hoje, um dos grandes bairros do Recife. Bairros cheios de colégios, bairros onde o comércio, principalmente o comércio grossista, já ocupa determinadas vias deste bairro, que conclui-se sempre na estrada da Imbiribeira. A vida social foi aumentando, até ter grandes clubes de futebol, grandes clubes sociais, como o GESE que trazia cantores de outros lugares para animar as noites dançantes das habitantes da Imbiribeira. A Imbiribeira que foi se modernizando. Eu falo do progresso deste bairro porque morei nele quando ele estava embrionariamente se preparando para ser um dos grandes bairros da Zona Sul da nossa cidade. Tudo isso é o bairro da Imbiribeira. E mesmo com difícil acesso ao Largo da Paz, pela Ponte Motocolombó, ele ainda hoje deixa muito a desejar, por não estar totalmente independente, ainda depende muito do bairro dos Afogados. Mas isso
normal. É normal no progresso urbanístico de qualquer cidade. Mas o que interessa muito é a sua vida social. E a sua vida social, eu me recordo, um dos grandes fatos que ocorreram desfilando na estrada da Imbiribeira e hoje Mascarenhas de Moraes. Foi em 1958, quando o Brasil foi campeão mundial pela primeira vez. As tropas, digo não tropas militares, mas as tropas populares do Recife, convergiram para essa estrada para ver e aplaudir os atletas que fizeram do Brasil primeiro campeão do mundo. Foi quando o Brasil foi pela primeira vez campeão do mundo. Me lembro até do time que teve grandes craques, como Desordem e outros mais. Não quero citar aqui nomes de jogadores, porque não trata-se de uma crônica esportiva, porque a minha coluna, como o próprio nome indica, ela é versátil a qualquer tema, seja ele sociológico, histórico, geográfico, literário, e assim por diante. Mas me recordo também bem quando a seleção desfilou e deu a volta pelo Recife e voltou pela estrada Mascarenhas de Moraes, pela Vila da Imbiribeira, pela estrada da Imbiribeira, aplaudido pela primeira vez campeão mundial. Tudo isso lembra os primórdios de um bairro. As casas que eu morei eram padronizadas, construídas pelo antigo IPSEP, Instituto de Servidores do Estado de Pernambuco. Eram 42 casas que ficavam postadas na frente da avenida, juntando-se com a do Serviço Social contra o Mucambo, formavam uma verdadeira interpenetração de arquiteturas, onde se viam os seus habitantes heterogêneos, mas unidos pela condição que o bairro lhe dava na cidade do Recife. Tudo isso é um bairro, tudo isso é um lugar que deixa saudades. Saudades, palavra doce que traduz todo o amargor, porque também se sofre com saudades. E eu estou escrevendo esta crônica hoje para lembrar que os tempos odiernos também ainda se lembra do que foi o passado na Imbiribeira. A Imbiribeira em que todos nós que habitávamos aqui sentíamos satisfações de atravessar a Ponte Motocolombo a pé para irmos às missas do Largo da Paz, na igreja de Nossa Senhora da Paz, juntando o urbanístico ao religioso, como era sempre peculiar aos nossos bairros, tem sua matriz. Mas a Imbiribeira não tinha matriz ainda. A Imbiribeira estava pedindo emprestado. E Deus nunca se negou a emprestar nada a ninguém
quanto mais uma coletividade tão sadia quanto os primeiros habitantes da chamada Vila da Imbiribeira. E isso eu guardo na minha mente. Guardo hoje nos tempos odiernos, nos tempos contemporâneos. Grandes lembranças. Lembranças de quando vivia na Lagoa do Araçá, pegando caranguejo. E hoje, quando passo por ali, o meu filho mora num dos prédios de apartamentos daquele mangue. Aquilo que foi um mangue e agora é um reduto daquele bairro. Tudo isso é o bairro da Imbiribeira. Não é tão decantado quanto o bairro de São José, de Santo Antônio, da Boa Vista, do Poço da Banera, de Casa Forte, do Parnamirim. Mas é um bairro da cidade de Recife. Está chamada Veneza Brasileira. E os poetas às vezes discordam até de chamarem ela de Veneza Brasileira, porque ela é mais bonita do que a cidade de Veneza. Porque Veneza foi construída sobre as lagunas do Adriático. E Recife é o corredor dos dois grandes rios que embelezam esta cidade, que é o Rio Bibiribe e o Rio Capibaribe. Tudo isso que eu estou lhe dizendo é o que eu sinto. E é preciso sentir para poder compreender. E com essas minhas elucubrações de raciocínio, eu termino esta crônica de hoje dizendo que sinto saudades das épocas que iniciei a minha juventude na estrada da Imbiribeira. Foi aí que eu comecei a alicerçar a minha estada em Recife. Saído de outros bairros e indo morar na Imbiribeira. E na Imbiribeira só colhi até hoje paisagens bonitas, urbanísticas, naturais, que juntas formam um quadro dantesco de beleza no seio e no âmbito do meu coração tão saudosista. Espero que este bairro continue a ser lembrado, como eu estou me lembrando dele hoje, e pedindo a Deus que o proteja dentro do cenário urbanístico desta grande metrópole nordestina que é a cidade do Recife. Muito obrigado.